Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Nossa mensagem de hoje é a mensagem 134, cujo título é Busquemos o Equilíbrio. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras do evangelista João, escrevendo sua primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, nos fala o apóstolo mais jovem, o bem-amado de Jesus, como ele mesmo destaca no evangelho que ele narra. Ele se refere a ele mesmo como o bem-amado. E diz assim, João: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Então, aqui nós vemos uma coerência que é pedida entre a fala e a ação. Se dizemos andar com Cristo, devemos andar como ele andou. Se dizemos que somos cristãos, devemos agir como cristãos, seguindo o evangelho que Jesus nos trouxe, não é? Senão, não faz sentido dizer, se só dizemos e não exemplificamos. Emmanuel, então, vai nos comentar o versículo de João, e vamos repetir: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, dizendo-nos assim: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência. Ou seja, estamos caminhando corajosamente, sem medo, mas não devemos ser imprudentes, devemos andar com cuidado. A pretexto de cultivar desassombro, eu vou mesmo, eu tenho fé mesmo, vou. Temos que ter o quê? Prudência, cuidado. Manso como a pomba, prudente como a serpente, nos diz Jesus. Se nos devotamos, diz Emmanuel, ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam esses padrões lugar à temeridade. Temeridade é agir sem cuidado e muitas vezes se colocando em risco. Então precisamos, e aqui ele vai e reforça de novo esta ideia de não agirmos de forma imprudente, mesmo imatura. Essa pessoa que vai desassombradamente, que vai de uma forma dando vazão à temeridade, não está agindo da melhor forma, está se colocando em risco, não há porquê. Uma coisa é nós agirmos e até chegarmos ao sacrifício, sim, isso é possível, isso é belo quando a vida nos exige, claro que sim. Mas aqui seria sofrermos por invigilância, por descuido, muitas vezes mesmo por falta de cuidado, nos expondo a situações que podemos evitar, não é? E aqui Emmanuel diz: Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus em nós, né? Mas não sacrifica os interesses dos outros em obras
precipitadas. Então, estamos lá construindo o reino de Deus, mas para isso não estamos prejudicando ninguém. Não podemos, como diz o ditado antigo, né? Vestir um santo e despir o outro. Não podemos dizer que estamos fazendo bem aqui e ali estamos prejudicando outra pessoa. Isto não é fazer o bem. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Ou seja, precisamos ser assertivos, coerentes, mas isso não nos leva a precisarmos ser o quê? Agressivos. Não, sem violência. Façamos o melhor, mas sem violências. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. O que não, vamos dizer assim, Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E a lei que Jesus veio cumprir é a lei de Deus. Ele critica muitas vezes a lei dos homens, porque a lei dos homens, é claro, podem ser injustas, podem, são temporais, são, e muitas vezes protegem uns e não protegem outros. Sim, porque são leis humanas. Mas, conforme nos diz Emmanuel, Jesus rende culto à lei de Moisés. A lei de Moisés não é apenas a lei de Deus, e aqui, quando ele fala da lei de Moisés, ele está destacando porque, quando se falava de lei de Moisés, estava incluído na lei de Moisés também os 10 mandamentos. Moisés incluiu as suas leis nas leis de Deus para que o povo se submetesse. Mas nós sabemos que Jesus veio cumprir as leis de Deus. Ele veio cumprir o decálogo, não as leis dos homens, nem as tradições. Ele não desrespeitava por desrespeitar, ou infringia por infringir, e jamais a sua intenção foi desrespeitar nada nem ninguém. Mas vamos ao exemplo. Se vinha um doente para ser curado e era sábado, Jesus curava ou não curava? Jesus curava. Mas dizia a lei dos homens que no sábado não se pode fazer nada, nem nada, nada, absolutamente nada. Sendo assim, o homem não deveria, a pessoa que estava doente não poderia ser curado. E Jesus diz uma fala de, como sempre, tudo que ele diz é de profunda sabedoria. O sábado existe para servir o homem, e não o homem para servir o sábado. Isso é brilhante, é brilhante. Então, destaca as ruínas morais do farisaísmo, porque o farisaísmo era simplesmente ficar prestando atenção se estava fazendo, era quase que um esquadrão de vigilância, para ver se estava todo mundo fazendo o que devia ser feito. Feito isso. Reergue Jesus Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Sim, ele reanima Lázaro, mas lá num determinado momento da vida de Lázaro, ele desencarnou. Então, o fato de ele reerguer Lázaro não livrava, e Jesus não livrou Lázaro de um dia ter que desencarnar, não é? Consciente do poder de que se acha investido, Jesus não menospreza a autoridade política que deve reger a necessidade do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a cada um o que é devido. Continua o nosso Emmanuel dizendo, preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, embora reconheça
o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Então, ele reconhece as entidades angélicas, mas está ali, preso, sentenciado e supliciado. Então, não há revolta, porque estava tudo seguindo a vontade de Deus. Diz Emmanuel: atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos a impulsividade desnecessária que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário, ou seja, que não teme nada, vamos lembrar que o medo não pode nos ter. Nós temos medo, e o medo é uma emoção importante até para nos preservar. Nos faz, diante do perigo, parar e refletir. O temerário não para diante do perigo. Essa é a diferença. Então, vejamos lá. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer. Isso nós já vimos, não é? Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Por quê? Porque é impulsivo, sai atropelando tudo. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. E conclui o nosso Emmanuel dizendo: busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia e da violência, da perturbação ou da morte. Vamos tentar ficar no caminho do meio, sem extremismos, porque os extremismos nos tiram o quê? O equilíbrio. Portanto, o caminho do meio, sem agirmos de forma intempestiva, sem refletirmos, sem buscarmos o discernimento das questões que estamos vivendo, a fim de escolhermos a melhor atitude, a melhor resposta para cada situação que chega até nós. Mas eu fico confuso. Não vamos precipitar uma resposta. Vamos orar. Vamos ouvir a resposta que vem ao nosso coração. Vamos buscar, muitas vezes, ajuda e conselho nas mensagens que o nosso anjo guardião pode nos trazer através de livros assim. Mas eu preciso de uma orientação mais apurada. Olha, podemos buscar um atendimento fraterno se nos sentirmos de todo desabilitados e sem equilíbrio suficiente até para fazer as escolhas do dia a dia da nossa vida. Vamos buscar uma ajuda profissional. É extremamente válida e justa. Cada um de nós buscar ver como é que pode fazer para dar conta das situações dar conta bem das situações que a vida nos favorece a viver, não é? É isso, amigos. Vamos então à nossa prece. Busquemos o equilíbrio, olha, o caminho do meio, evitando esses extremismos, nem paralisados, nem nos jogando de cabeça sem cuidado, não é? Porque a piscina pode estar vazia. É isso. Vamos orar? Jesus, querido Mestre, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam, Senhor, pelas bênçãos que recebemos de Ti, que recebemos de nosso Pai amado. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece.
Abençoa nossos esforços, Senhor. Abençoa ainda, Jesus, os nossos lares, os nossos afetos, a nossa família e os 2 planos da vida. Rogamos também, Senhor, igualmente, por todos os nossos irmãos de humanidade, por todas as famílias e lares do mundo, em especial, Senhor, a família, o lar e o coração, onde quer que se encontre, que esteja em sofrimento. Ampara e abençoa, Jesus. E que as tuas bênçãos, Senhor, permaneçam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.